Fala galera, Pacheco na área. Pessoal, primeiramente quero agradecer a Carol por fazer esse convite para participar dessa série de vídeos que ela está produzindo, né? No qual a gente vai falar aí posteriormente sobre aquarismo simples, né? Mas primeiramente, né, vocês vão conhecer um pouco do Pacheco. Acredito que muitos de vocês ainda não me conhecem. Aos que conhecem, vai conhecer um pouco mais, né? A minha história, do que eu penso, né? E da forma que eu penso sobre o aquarismo também. Então, o Pacheco é um cara extremamente sincero, né? Simples, tá? Um cara bem detalhista e, acima de tudo, um cara bem determinado. Então, assim, quando eu me proponho a fazer uma coisa, eu vou atrás, buscar informação e vou até o fim. Vocês podem ver um pouco disso com os meus aquários, né? Na minha evolução, né, no aquarismo até os dias atuais, né? Fala galera, Pacheco na área, beleza? Como e quando foi meu primeiro aquário e como são os que tem hoje, né? O meu primeiro aquário foi um cubinho, né? Que minha mãe tinha ganhado de um amigo. Eu lembro que esse aquário estava parado aqui na minha casa. E eu sempre curioso, né? Sempre gostei de mexer nas coisas, né? Eu vi aquele aquário parado e resolvi montar. E aí eu montei esse aquário, né? No começo assim não deu muito certo, coloquei peixes incompatíveis e tal, aquela coisa de iniciante, né? E ali eu comecei. E aí depois fui, né, buscando conhecimento, fazendo amizade com pessoas, vendo vários vídeos no YouTube, sempre lendo, né? Eu lembro que na época tinha uns fóruns, tem muitos fóruns que ainda existem até hoje. E hoje eu tô onde eu tô. Hoje eu tenho 2 aquários marinhos, tenho um aquário plantado de alta demanda, tenho um mini laguinho lá fora, né, que o pessoal chama aí de mini pond, né, na gringa. São sistemas aí que me trazem aí bastante alegria, né? Então é mais ou menos por aí. Como começou essa paixão pelo aquário plantado? Essa paixão começou ali em meados de 2014, se eu não estiver enganado, às vezes pode ser até um ano para frente, né? Mas na época, um amigo, que é o João Paulo, ele organizou um evento de aquarismo, tá? E nesse evento ele levou, né, um grande amigo que eu tenho hoje, que é o Ezra Júnior, para palestrar, para falar sobre aquário plantado. E nesse evento ele falou sobre hardscape, substrato fértil, noção de fertilização, né, planta aquática, né, coisa que eu nem sabia que podia se usar num aquário plantado, né? E eu me apaixonei. E eu me apaixonei ainda mais quando eu ganhei em sorteio, né? Eu lembro que eu ganhei um saquinho de peixe, na época eram uns paulistinhas, né? E ganhei um livro, que é esse livro aqui que eu guardo com muito carinho até hoje. Um livro do Rony Suzuki e do Maurício Xavier, que chama Aquapaisagismo, né? A introdução ao aquário plantado. Eu lembro que eu levei esse livro para casa e eu, curioso, comecei a ler, sempre gostei de ler. Eu perdi a conta de quantas vezes eu li esse livro, perdi a conta. E aí eu fui para a internet, aí conheci os fóruns, fui pro YouTube, né? Aí eu lembro que no YouTube eu conheci o Takashamano, aí o negócio ficou ficou bravo. Aí eu me apaixonei mesmo, quando eu vi aqueles aquários, Nature Aquário, aqueles Yagumi, IAPLC, nossa, aí pegou na veia mesmo. E ali começou, né? Aí eu fiz amizade ainda mais com o Esdras, né? Busquei o contato dele, e aí ele foi me passando as noções ali de aquário, como cuidar, né? E de como cuidar de um aquário plantado, como montar. E, ele é um grande amigo, um grande professor aí, um grande entusiasta do hobby. E até hoje a gente se comunica bastante. Tem outros amigos aqui que, se eu for citar, né, não vai caber aqui no vídeo. Tem o Jorge, o Felipe Lourenço, o próprio João Paulo, que organizou o evento nessa época. Então são muitos amigos aí que a gente compartilha dessa paixão que é o aquarismo, que é o aquário plantado, né, em suas vertentes. E a gente está sempre se comunicando, sempre conversando sobre isso, né? E tem outras pessoas que apareceram depois, Cliverton, Kleber Sá e por aí, né? Então a nossa rede, a nossa conexão é muito grande, né? Muito vasta, né? A nossa teia aí saiu alçando aí lugares aí que a gente achou que a gente nem ia chegar, né? Então são muitos amigos espalhados aí, muitos apaixonados pelo aquário plantado. Fala galera, Pacheco na área, beleza? Respondendo a quarta pergunta aí da Carol, né? Qual que é o papel do aquarismo hoje na minha vida? E o que me faz atrair tantos seguidores, né? E pessoas aí procurando, né? De repente montar um aquário e trocar uma ideia, né? Tirar uma dúvida.
Primeiramente, eu quero dizer que eu sou aquarista, tá? Não sou robista. Porque o robista é aquela pessoa que num momento vago, né, num momento ali que ela tem, ela vai lá e faz alguma coisa, né? Mas eu sou aquarista. O aquarista, ele tá ali todos os dias ali com os aquários dele, fazendo ali a manutenção, né, observando o peixe, né, crescendo de repente aquele peixe que ele pegou ali pequenininho, né, até chegar à fase adulta, acompanhando todas as etapas, né? O aquário plantado em si, que é o aquário que você tem que estar ali de cima, né? Então eu sou aquarista, né? Sou aquarista ali 24 horas. Às vezes a gente tem que acordar até de madrugada para ver o que está acontecendo ali, dar aquela coisa na cabeça, né? Quem nunca fez isso, né? Então, eu sou aquarista. E o aquarismo para mim é um momento de prazer, um momento de tranquilidade, um momento de me dedicar a fazer uma coisa que eu gosto, que eu tenho prazer em fazer isso, tá? E o que me faz atrair tantos seguidores, acredito que seja a forma leve, né? A forma simples de levar informação. Eu comecei lá atrás no YouTube, né? Quando eu criei a conta no Instagram, que foi para mostrar os meus aquários, nunca foi para ensinar nada para ninguém, porque até hoje, né? Eu falo que eu amo ser aluno, porque eu adoro aprender, tá? Então eu não me intitulo professor nem guru de ninguém, né? Então eu sou um eterno aprendiz. Então as pessoas vendo isso, eu acredito que elas, né, se identificaram e acabam me procurando, né, para trocar uma ideia, né, tirar uma experiência ali e até para montar, né, o seu aquário. Então eu tenho montado alguns aquários aí ultimamente e as pessoas estão gostando, né, que é uma forma simples e leve de levar o aquarismo, né, sem aquela firula toda. Fala galera, Pacheco na área, beleza? Respondendo a quinta pergunta aí da Carol, né? Desde quando eu tô no marinho e como que começou essa paixão, né? O aquário marinho, né? Eu digo que essa paixão ela começou há muitos anos atrás, né? Eu tinha um amigo aí que o apelido dele é Pinguim. Eu lembro que eu colava muito ali com ele e ele montou um aquário marinho na época, né? E um aquário de 250 litros, se eu não estou enganado, todos aqueles equipamentos, né, da forma que ele conseguiu montar ali. E ele também levava o aquarismo com muita leveza, com muita simplicidade também, né? Conhecido aí como um rei das gambiarras, o cara era bom das gambiarras, viu? E assim, eu alimentei aquela vontade de ter o aquário marinho ali por muito tempo, né? Quando eu não tinha condições, né? E há uns 4, 5 anos atrás, né, mais ou menos por aí, se eu não estiver enganado, eu peguei e resolvi montar meu marinho, né? Comprei o aquário de um amigo aí que chama Emerson aqui na minha cidade. E aí ele foi comprando os equipamentos devagarzinho, estudando, né? Fui pro Google da vida pesquisar, né? Já acompanhava o Alberto Barcelar já de algum tempo, já acompanhava o Vinícius Montalvani, já acompanhava o Basso, Sérgio Pantaleão, e aí por aí vai, né? Em outros nomes aqui a gente nem fosse citar, vai ficar o vídeo extenso, né? E aí começou, né? E aí até o momento de montar o aquário, né? Demorou um pouquinho, né? Porque a gente vai comprando tudo devagar, né? Eu pelo menos sou assim, né? Eu gosto de planejar. E hoje eu tô aí com 2 aquários marinhos, né? Que é uma das minhas paixões aí também, além do plantado, né? E é cada dia uma experiência nova, né? Como diz aí os velhos amigos, né? Quando eles diziam que o marinho todo dia é uma coisa nova, todo dia você tá aprendendo uma coisa diferente, eu desacreditava, né? Mas depois que você passa a ter, você vê que é verdade, né? Se não é todo dia, é toda semana aparece algo novo. Principalmente quando você pega ali a sua lanterninha, vai de noite ali no aquário e você vê cada ser diferente, aí você vai jogar lá na internet, vai pesquisar o que é aquele ser que está no seu aquário. Então, é um eterno aprendizado, né? Como eu já disse anteriormente, eu amo ser um aluno, eu amo ser um aprendiz.
e é muito gostoso. Fala galera, Pacheco na área, beleza? Respondendo a sexta pergunta da Carol, né? Qual que foi a influência do meu pai no aquarismo, né? Quais os ensinamentos dele aí para a vida, né? Eu acredito que para uma criança, né? Como eu cheguei a comentar com a Carol, né? Meu pai ele tinha os aquários dele ali, né? E eu era criança. Acredito que para uma criança que está ali se desenvolvendo e está sempre ali observando tudo, né? Eu digo também que a gente tem que ter muito cuidado com a criança, né? Eu tenho filho, né? Que a criança ela tá sempre observando, né? E ela pega muito das características dos seus pais, né? Então ela agrega muito isso, ela tá sempre observando as palavras, o que você tá fazendo. E tem coisas que ela até imita da gente, a gente nem percebe, né? E eu vi ali meu pai com aquele aquário dele, né? Cheio de enfeites e tudo mais. Eu lembro que na minha casa, né, tinha um banheiro desativado, tinha um aquário lá quebrado, e eu lembro que eu cresci, eu via aquele aquário quebrado e eu ficava pensando, nossa, mas será que não dá pra fazer nada com esse aquário? E aí por ali ficou, né, aquele vidro ficou ali, nem sei qual que foi o fim dele, né, depois. E eu depois, posteriormente, né, sempre apaixonado ali por planta, por natureza, né, uma coisa que veio da minha mãe, né, característica dela, né, que ela gostava muito de plantar, de cuidar das plantinhas dela. Eu acabei vindo pro aquarismo, né? Então, lidar com animal, né? Com planta, né? Então, é uma coisa que veio ali do meu pai e da minha mãe e que se somaram, né? Meu pai, ele tinha tartaruga, teve papagaio, né? A minha mãe, ela teve ali as plantas dela, que ela gostava muito de plantar. Então, são duas coisas que se chocaram e que eu, né, agreguei na minha personalidade, no meu caráter, né? Então, os ensinamentos que eu trago aí para a vida, né, tanto do meu pai, tanto da minha mãe, né, acima de tudo, amar a natureza, né, os animais, né? Então, acredito que muita coisa do meu pai e da minha mãe está impregnada em mim, né? Não tem como falar que não, né? E a gente, né, transparece isso, né? Tanto na conversa, né, e nos jeitos também, né? Então, o aquarismo para mim hoje é uma coisa assim que agrega bastante. Fala galera, Pacheco na área, beleza? Respondendo a sétima pergunta da Carol, né, que é sobre, né, será que é difícil para um cara que mora na quebrada ter um aquário? Será que tem outras pessoas no bairro que eu moro aqui que tem aquário? Cheguei a comentar com a Carol que eu moro num bairro que é denominado quebrada mesmo, né? E existem muitas aí pelo Brasil afora, né? A maioria da população mora nesses bairros, né? E assim, não é difícil, tá? Desde que essa pessoa tenha condição financeira e bom senso, tá? Para você ter qualquer tipo de pet, você tem que ter condições financeiras, você tem que ter tempo para se dedicar àquele animal, tá? Então, assim, não é difícil, tá? Então, a gente não pode montar um aquário de qualquer jeito, tá bom? A gente tem que garantir aí uma qualidade de água, um espaço para o animal escolhido, tá? Um sistema bem montadinho, que você não vai ter dor de cabeça, tá? Então, assim, eu acredito que não é difícil, tá? E se tem outras pessoas aqui onde eu moro que tem aquário? Tem sim, tem várias pessoas. Tem pessoas que se dedicam sim, né, a manter os organismos aquáticos ali dentro de uma caixa de vidro. Então, eu acredito que não é difícil, desde que essa pessoa tenha condição financeira, sim, para se manter qualquer tipo de pet, tá? E bom senso, porque nós lidamos com vida. Então, a gente não pode trazer um animal que muitas vezes é tirado da natureza, né, levar para dentro da nossa casa e tratar mal, tratar de qualquer jeito e, acima de tudo, trazer para nossa casa para matar, para morrer, tá? Então, é bom senso, a ética é uma coisa que a gente tem que ter e o aquarista ele tem que ter isso, né, com ele no seu dia a dia, beleza? Fala galera, Pacheco na área, beleza? Respondendo aí a oitava pergunta da Carol, né? Como que é trabalhar com aquário plantado, né, com sistemas aquáticos e influenciar pessoas a entrar nesse mundo do aquarismo. Para mim é um prazer, né, trabalhar com o que eu gosto, acima de tudo, né, eu faço o que eu amo, né, eu não trabalho, né, só nisso, eu tenho meu emprego ali CLT certinho, né, mas eu acredito que um dia eu vou conseguir, né, viver só do aquarismo, né, que é uma coisa que eu gosto de fazer. E assim, influenciar pessoas, né, entrar nesse meio é muito gostoso, tá? Eu acabo recebendo aqui pessoas aqui na minha casa
que de repente nunca viram um aquário na vida, ou de repente nunca viram um aquário montado do jeito que é montado aqui, do jeito que eu tenho, e a pessoa ficar maravilhada, você vê o brilho nos olhos dela, né? E ela olhar o aquário plantado e falar: nossa, mas isso aqui é uma planta de verdade? Esse peixe colorido aqui, nossa, é de verdade mesmo? Nossa, essa é a cor dele. E, meu, a pessoa, você vê o brilho nos olhos dela, e quando ela vê o marinho, então, aí que a pessoa, nossa, ela fala: isso aqui é o que tem lá no mar? Isso aqui é um coral, isso aqui é de verdade, é um organismo vivo. Ela nem sabe que aquilo ali é um organismo vivo. Então, às vezes, o aquarismo aqui, pelo menos na minha experiência, aqui ele tem um papel didático, né? Um papel de conscientização também. Que a pessoa, ela vê um aquário marinho, ela conhece o coral, ela vê o peixe. A próxima vez que ela for na praia, ela já não vai tratar a praia da mesma forma. Ela já não vai jogar o lixo lá na praia. Ela já não vai jogar lá a bituca lá na praia, entendeu? Que ela vai saber, ela vai lembrar: opa, fui lá na casa do Pacheco, tinha uns corais lá, tinha aquele peixinho lindo, não vou jogar não, porque vai sujar a areia, vai sujar o mar. Ó, consciência, hein? O aquário plantado é a mesma coisa. A pessoa tá ali, vê o aquário ali plantado, os peixes, as plantas, o aquário de água doce. Próxima vez que ela for jogar um lixo na rua, ela vai lembrar: ó, não vou jogar o lixo na rua porque eu vou sujar o meio ambiente. Não vou jogar um lixo no terreno porque vai sujar lá, vai atrair animal peçonhento, vai ficar uma coisa, né, não vai ficar legal. Então, assim, é um papel didático, né? Papel de conscientização também. Então, o papel do influenciador, acima de tudo, é influenciar coisas boas, né? Então, é muito legal mesmo. Eu recebo várias mensagens aí do pessoal, eu não chego a divulgar, mas o pessoal incentivando, agradecendo. Então, assim, é muito legal mesmo, é muito legal. Acima de tudo, é receber o feedback, receber o carinho das pessoas, né? E esse abraço, né? Que o aquarismo proporciona, que as pessoas lá longe, né? Vêm através das redes sociais, conhecem a gente, se identifica, e a gente acaba virando amiga aí, criando uma grande amizade. O aquarismo nessa parte aí é foda. Fala galera, Pacheco na área, beleza? Pergunta de número 9: qual que é o meu peixe favorito, né? Qual peixe que eu nunca teria? Assim, se eu for falar de peixe favorito, eu tenho vários peixes favoritos, inclusive alguns que eu não posso nem ter, né? O exemplo dele é o Shanna Blakery, né? Que eu não sei se assim se pronuncia, né? Que é o snakehead, né? Que é proibido trazer para o Brasil, que é um peixe assim que eu tenho um sonho de ter, né? Aquelas cores, né? Não sei se são reais, né, realmente, né? Mas o meu sonho é ter aquele peixe, né? Entre outros aí. Mas assim, o meu peixe favorito hoje que tá sendo assim, que eu tô curtindo pra caramba de ter, sem sombra de dúvidas, é o acaradisco, né? Que é um peixe aí que hoje eu cuido assim com muito carinho. Peguei bem pequeno e tô vendo crescer aí. Peguei lá na Aquadiscos, né? O amigo aí, Jorninho, que a gente criou uma grande amizade aí, que me forneceu esses peixes. E cara, pra mim o acaradisco é um peixe que eu tô me apaixonando cada dia mais. E além de tudo, né, de poder ver o peixe, né, se desenvolver, né. Quando eu peguei, eu deixei bem claro pra ele que eu queria o peixe pequeno, não queria o peixe grande. Eu queria ver o peixe crescer e se desenvolver. E a cada etapa que o peixe passa, né, de crescimento, ele vai mostrando ali cores, né, ali aquelas listras, né? Eu tô ainda me familiarizando ali com a acaradisco, né? Absorvendo todas as informações, né? Que a enciclopédia do acaradisco é muito vasta, né? Então, o meu peixe preferido hoje é o acaradisco, tá?
Fala galera, Pacheco na área, beleza? Respondendo a 10ª pergunta, né? Qual que é o meu coral preferido e qual coral eu não teria, tá? O meu coral preferido, pessoal, eu tenho 2 corais preferidos na verdade. O meu coral preferido, né, é um LPS, que é o Trumpet, né? Para muitos é um coral, né, que o pessoal chama de carne de vaca, né? Até um termo aí pejorativo, né? Mas é um coral que eu gosto. Eu tenho uma coleção aqui de Trumpet, tenho o Bicolor, tenho o Candy Cane, tenho o Kryptonita, né? Então assim, é um coral que eu gosto, né? E o segundo coral que eu gosto também é as Gorgônias. É um coral assim que eu acho muito lindo, muito lindo. Infelizmente algumas a gente não pode ter, né? Ou porque é proibido, ou porque é impossível de se manter dentro do aquário. Mas só que algum dia a gente vai conseguir manter essas gorgônias impossíveis aí, e que muitas vezes atingem aí proporções aí colossais aí, para quem, né, gosta de assistir aí vídeos e consegue, né, lembrar aí, as gorgônias elas ficam bem grandes, né, algumas. E o coral que eu não teria, né, são os corais proibidos, tá? Eu não trago nada que é proibido para dentro da minha casa, né? Nada que seja ilícito aí de se manter. Então, animais que não se pode ter, animais que são impossíveis de ter, eu não teria. Beleza? Fala galera, Pacheco na área, beleza? Respondendo a 11ª pergunta da Carol. Precisa ser rico para ter aquário, Pacheco? Nossa! Mas eu não sou rico, Acabei de falar que eu moro na quebrada. Como é que faz, hein? A maioria das pessoas que eu conheço não são ricas, né? Às vezes tem uma situação financeira melhor, né, que a minha, mas não são ricas, né? Não chega a ser rica. Acho que não, né? Eu sou o exemplo disso, né? Então eu não acho, né? É certeza, né? Não precisa ser rico para ter aquário. O que acontece é que muitas vezes, né, aquele cara que tem assim a condição boa, né, na vida, né? Tem ali um cash, né, um money alto, acaba montando aí aquários, né, totalmente automatizados, né, com equipamentos aí vindo aí do exterior, né. Então esse aquário acaba tendo um valor agregado muito alto, né. Tem aquários aí de meia milha, né, de 100 mil, de 80 mil. Aqui na minha cidade aqui tem aquário de 200 mil, de 300 mil. Mas o cara pode, né, e ele monta um aquário e no final ele vai somar aquele valor, que é uma coisa que a gente não faz, hein, é somar valor de aquário. Mas enfim, acaba dando esse valor total, né? Mas não significa que para mim ter um aquário eu preciso ser rico, né? E se você vir procurar o Pacheco, se você for procurar o Shen para perguntar, ô Shen, como é que eu faço para montar um aquário marinho? O Alberto Barcelar, o Basso, o Sérgio Pantaleão na loja dele, né? O Vinícius Montovani, né? Com certeza o Vinícius Montovani ajuda muita gente, entre outros por aí. Você vai ver que você vai conseguir montar um aquário com valor super acessível, tá? Então acredito que não precisa ser rico, tá? Porque eu mesmo não sou. Agora o aquarismo ser elitizado, né, da forma que está sendo, não acredito que seja por estar entrando essas pessoas com condições, né, melhores, né? E tá montando esses aquários aí de meia milha, de 300 mil, né? E acabam postando na internet isso aí. E algumas vezes, né, outras pessoas que têm mais experiência dentro do hobby acabam colocando até como regra, né, você ter alguns equipamentos aí que tem um valor agregado muito alto, né, vindo aí de importação, né, cheio de imposto, cheio de carga tributária, né, e que chega aqui com um valor aqui totalmente inacessível para muitos, né, inclusive como eu, né. Eu hoje não tenho condições de pagar 6 mil reais num skimmer, 15 mil reais numa luminária importada, né. Muitas vezes coloca até como regra, né, você ter uma luminária LED. A pessoa não pode querer colocar uma HQI no aquário. Nossa, fala de HQI, parece que você está xingando alguém, né? E não é isso, né? Então, o aquarismo, a regra é você ter um aquário bonito e saudável. Então, não é regra você ter uma luminária LED, você ter uma luminária HQI, você ter um skimmer de 10 mil, 7 mil reais. Entendeu? Você comprar o peixe de 6 mil reais porque o fulano lá tem, entendeu? Então, acho que é mais ou menos por aí, né? Então, acho que o aquarismo ele está sendo assim, elitizado por ter esses aquários aí que de repente, né,
com valores assim muito altos e que as pessoas acabam, né, querendo colocar aquilo como um objetivo a ser alcançado ou como uma regra que você tem que ter aqueles equipamentos lá porque eles são os melhores. Acho que não é bem por aí. A gente tem muitos produtos nacionais, produtos importados aí muito bons e acessíveis e que o aquarista pode ter. A luminária que queimou, ele consegue ir lá e comprar outra, né? Imagina você comprar uma luminária de 15 mil reais e não consegue comprar outra, colocar outra no lugar. É complicado, né? Quero te mostrar. Esse aqui é o meu mini pond. O pessoal chama na gringa, né? Traduzindo para o português, mini laguinho. Isso aqui montei tem pouco tempo. Eu tô fazendo uma troca parcialzinha aqui. Ficando bonitinho, ó. Não sei se você gosta. É um cantinho legal de sentar, jogar comida pros peixes e curtir. Aí aqui ó, já começou o fotoperíodo, ó. Olha o tamanho desse aquário. É um aquário estilo Lagoon, né? E essa aqui é a verdadeira cura dos corais, né? Eu gosto muito desse aspecto. Então fica mais ou menos aí 1h30 só assim. E é muito gostoso de observar, eu gosto bastante. Aquele azul explodindo que lá, pra mim, na minha opinião, tira toda a beleza dos corais. Isso aqui é o que a gente vê quando a gente mergulha. É show de bola. Fala galera, Pacheco na área, beleza? Como foi minha trajetória para se tornar um criador de conteúdo, um influenciador? Eu comecei lá atrás, né, em meados ali de 2015, 2016, como eu já mencionei. Eu sempre fui um aquarista, né? Então já tô aí mais de 11 anos no hobby. E eu comecei, né, no YouTube, depois vim pro Instagram, né, para mostrar o meu aquário mesmo, mostrar a minha experiência, né, arquivar os meus aquários, né, os vídeos, e as pessoas começaram a comentar, né, seguir, e aí a coisa foi crescendo, né, nunca foi um objetivo. As pessoas muitas vezes falam: "Ô, Pacheco, tá famoso, seus vídeos aí, que não sei o que". Eu falo que eu não sou famoso, eu sou conhecido, né. Então a gente tem sim um carinho aí por onde a gente passa, né? A gente chega em alguns lugares, as pessoas recebem a gente bem, porque as pessoas acompanham a gente na rede social, vê a nossa postura, né? Nossa ética, o nosso caráter, né? Tá acompanhando ali diariamente ali pelas telinhas. Eu que sou um cara que posta muito stories, né? Mostrando ali o meu dia a dia. Então a gente cria ali uma certa conexão com as pessoas, né? Então a minha trajetória foi devagarzinho, foi degrau por degrau, sem comprar seguidor, sem comprar inscrito nem nada, crescimento orgânico, né, como deve ser, e dia após dia, né. Se a pessoa gosta do meu conteúdo, ela segue. Se ela não gosta, ela tem a opção de não seguir ou de deixar de seguir, né. E quem segue o Pacheco hoje, eu tenho certeza que é porque se identifica, que é porque gosta, né. Então eu acho que é bem por aí. Fala galera, Pacheco na área, beleza? Chegamos aí à 13ª pergunta, a última pergunta, que é: qual a sua frase, né, da sua vida, né, Pacheco? Eu não tenho uma frase assim definida assim para minha vida. Eu tenho sim uma frase que está, né, na descrição do meu grupo no WhatsApp, que é: para ser um aquarista, aprenda primeiro a ser um bom observador, né? E ser um observador é uma frase que a gente tem que levar para a vida também, né? Porque muitas vezes a gente deixa de observar, deixa de ouvir. E ouvir é uma coisa que as pessoas hoje não querem fazer, né? E a gente aprende tanto quando a gente para escutar, né? E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de escutar as outras pessoas, né? Eu digo que eu não tenho muita amizade assim com moleque, né? Com pessoas mais novas. Eu tenho 32 anos, eu tenho sempre amizade com pessoas mais velhas.
Eu acredito porque, né, é uma coisa que eu gosto de fazer, é ouvir as pessoas. E as pessoas mais velhas sempre têm alguma coisa para falar, né? Sempre tem alguma coisa para ensinar. Então é bem por aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre o Cláudio Pacheco, sobre o Pacheco Aquarismo. Esse cara aí de 32 anos, com essa cara de menino, né? E espero que vocês tenham aí um bom aquarismo, né? Que vocês desfrutem desse pedaço da natureza dentro de casa, que é maravilhoso. É o nosso hobby, né? Que é uma palavra que eu não gosto de falar, né? Mas, né, a gente acaba falando. Tá crescendo, tá se expandindo, né? Muitas empresas nacionais estão aí aparecendo e melhorando a cada dia. Então, o aquarismo ele só tem a crescer, só tem a melhorar. Então, acima de tudo, um bom hobby a todos vocês. Tamo junto e conta com o Pacheco. Valeu!